Kim Barreiros é um bom acordeonista que chegou a acompanhar o Zeca Afonso, para quem não sabe. O Kim Barreiros, no início de carreira, era um acordeonista que acompanhava o Zeca Afonso. Isso foi logo ali no 25 de Abril, não é? Portanto, no Arnaldo Trindade, e como tu sabes, como vocês sabem, como o povo português sabe, portanto, os grandes cantores, fadistas, todos eles, foram todos abafados. Abafados, quem é que vem? Os cantores de intervenção. Fita a trabalhar o dia inteiro. Era o que se ouvia nas rádios e era o que se gravava no Arnaldo Trindade. Mas eu também lá estava. Eu andava no meio deles e era amigo deles todos. E para mim, na altura, não havia... Na altura e hoje mesmo, para mim não há esquerda nem há direita. Para mim há o dinheiro. Pagando-me... pagando-me, não quero lá saber se é de esquerda ou se é de direita. E uma bela ocasião. Estava o Zeca em estúdio com a sua equipa. Sei lá, eu tinha vindo de trabalhar das casas de fados, seriam para aí 2 da manhã ou coisa assim. Chego a casa, está o telefone a tocar. Está o telefone a tocar e... eu até pensava que era alguma garota. Mas não, era o Moreno Pinto. Kim, pá, desculpa lá, pá. Está aqui o Zeca, quer falar contigo, pá. Passa-me o Zeca. Então, Zeca, o que é que se passa? Ó, aqui, Barreiros, pá. Estamos aqui a gravar, pá, mas aqui, eu não estou a gostar aqui de umas coisas, pá. A impressão que isto é trabalho para si. Traga a gaita e venha cá, pá. Eu lá fui. Lá fui. E gravei ali 2 coisinhas, em 2 músicas, com o... Tive esse privilégio de gravar 2 músicas com o Zeca Afonso. E a mãe entravada que estava deitada levanta-se e põe-se a bailar. Esta malta, os Toys, os Emanuéis, por aí afora, outros escritores de canções, o Landum, começa por... Bem, eu estou tramado porque depois eles ainda me processam por dizer isto. Mas isto é verdade e foram eles próprios que me contaram. Note-se. Começa por, nos anos 80, quando todas as casas passaram a ter um leitor de cassetes, que antes não havia. Nem todas as casas tinham giradiscos. Era dos ricos. Mas depois, quando começou a ver aqueles caixotes onde tu pões as cassetes e aquilo era baratucho, compravas numa venda, junto à venda de melão, vendia melão, vendia boombox, vendia tudo, quando ias para a praia. Portanto, quando isso se espalhou, quando o acesso à música se democratizou, eles tinham um olho e começaram a fazer aquelas cassetes tipo 60s hits, pá, que não tinham nome, ou inventavam o nome de uma banda e estavam a cantar o Turn, Turn, Turn ou If You're Going to San Francisco. E é o Toy, e é o Emanuel, e são esses gajos todos estão a cantar aquilo. Então a cantar aquilo, pá, não sei se pagaram os direitos de autor ou não, nem me interessa, pouco importa, aquilo era vendido nas feiras, a um preço barato, e o povo, quer dizer, toda a gente ia à feira. Na altura ainda se ia muito à feira, na altura ainda não havia muitos hipermercados e não havia leis da União Europeia que diziam que não podias comprar o peixe ali. Portanto, toda a gente ia à praça, toda a gente ia ao mercado. E ao mercado comprava uma cassetezinha. Eu lembro perfeitamente de um deles me contar, já não me lembro qual deles foi, que é, no dia em que souberam que havia a lambada e que a lambada tinha explodido, fizeram uma cassete inteira de lambadas, que eram tudo versões da lambada. Vai ganharam dinheiro com isto. É verdade, não andei à lambada, quer dizer, nunca andei à lambada, se calhar andei, também não vou dizer, mas a lambada que foi criada por uma banda brasileira que foi contratada por uma marca de laranjada em França e gravaram os Kaoma, uma versão de uma música venezuelana que se chama Llorando Se Foi, que foi depois Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Um cantor da editora que eu representava na altura, que era a Disco 7, chamado Timothy, vem a Portugal e diz à patroa da Disco 7, a Dona Helena Cardinale, Dona Helena, agora tem uma música cantada em português do Brasil, que é lambada. Eu quero gravar uma lambada. E logo a Helena falou comigo e com o Ricardo Landum para construirmos algumas. Eu fiz para ele
o lambada como é que era? Isto é o som da lambada para toda a gente dançar. É com o som da lambada que tudo vai começar. Ele gravou também em francês. Ça c'est le son de lambada pour tout le monde va danser. E por aí fora. Depois, lembrei-me, fiz outras lambadas. Fiz lambada é fogo que aquece o corpo. Sensualidade numa dança de prazer. E fiz várias. Eu e o Landon fizemos 4 lambadas cada um, fizemos um álbum e criámos uma banda fictícia chamada Camuta, que enquanto Escalma venderam cerca de 30 mil exemplares, nós vendemos mais de 1 milhão de exemplares. Isto foi realmente um achado para ganhar algum dinheirinho em direitos de autor. Deu-me de jeito. Eles perceberam que havia um circuito de cassetes que eles conseguiam fazer as coisas muito barato, muito depressa, e aquilo vendia muito. E por vender muito, mesmo que a margem de lucro fosse pequena, dava para ganhar muito dinheiro. E a dada altura começaram a pensar, se nós fazemos isto com as canções dos anos 60, com as lambadas, com os não sei o quê, porque é que nós não fazemos isto com as canções tugas? Os mídias não estavam preparados para aceitar este tipo de música, porque havia sempre aquele grupo de elite que defendia a dita música pop, outros grupos, e que não queriam aceitar que esta música entrasse no mercado, nem se imaginar neste momento que nós temos uma tabela de top da música portuguesa, em que está à frente num top nacional um Emanuel com o Pimba Pimba, o Irã Costa com o Bicho, o Fernando Correia Marques com o Rito, a Ágata ou a Mónica Sinta. Portanto, era muito difícil para alguns nomes que já tinham algum peso no mercado musical aceitar que estariam atrás dos ditos Pimba. Era muito difícil isso ser aceito. Se estava a funcionar tão bem na rádio, por que não experimentar a ideia em televisão? E então nasceu o Made in Portugal. Olá, sejam então bem-vindos a mais um Made in Portugal, a grande montra da música portuguesa. Eu fui quase crucificado naquela altura, não era? Porque lembro-me uma vez, houve... Não me lembro agora qual era o jornal, mas havia um crítico de rádio e televisão que dizia: Carlos Ribeiro, o apresentador que dá tempo de antena à Ruth Marlene e aos Madre Deus. Mas são bambos populares, não é? As pessoas depois que escolham, divirto-me imenso com a Ruth Marlene. Também gosto dos Madre Deus, não é? Se bem que para dançar e para bailar, para fazer a festa, prefiro a Ruth Marlene. Se for num concerto, para ouvir calmamente, também gosto de Madre Deus. Mas as pessoas naquela altura, isso não era muito possível e não era muito provável que acontecesse. Eu tenho alguns colegas apresentadores, que não vou dizer quem são, não vou dizer os nomes, mas que me diziam: Carlos, achas que eu traga cá o Zé Malhoa, o Tony Carreira, a Ágata ao programa? Eu disse: por que não?